Você sabe o que é o Ibov? Quais empresas fazem parte desse índice? Por que eu tenho que saber que índice é esse? Como que ele é formado? Para que serve? Isso e muito mais você vai aprender no vídeo de hoje, então não sai daí. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som, o meu lugar é aqui. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Douglas Maximiano, seu consultor financeiro. E hoje a gente vai conversar sobre o Ibov na nossa série Sopa de Letrinhas. Você vai entender como que ele é formado, para que ele serve, esse índice que é muito comum a gente ouvir, né, no jornal falando. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores brasileira subiu 1,63% e registrou um novo recorde de pontos. A Bovespa subiu tantos pontos, desceu. O que isso significa? Então, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve. Se você já é inscrito, muito obrigado por assistir mais um vídeo. E comenta aí depois as suas dúvidas que eu quero saber o que você já sabia ou não sobre o assunto de hoje, tá legal? Ibov ou índice Bovespa. Para que a gente tem que saber desse índice? Para que ele serve? O Ibovespa nada mais é que o índice do mercado de ações do Brasil. Lembra quando a gente fala que o CDI ele tá para a renda fixa, que a taxa Selic é uma taxa muito importante para a economia? O índice Bovespa tem essa mesma importância, mas para o mercado de ações. Só para vocês entenderem, a Bovespa, né, o índice ele foi criado em 1968 e naquela época contava com 17 empresas. Hoje a gente já tem mais de 400 empresas listadas na Bolsa Brasileira e à beira aí de 100 mil pontos, né, no índice Bovespa. E o que significa, Douglas, esses 100 mil pontos que a gente ouve falar? É muito comum no jornal. A bolsa subiu, né? 10 mil pontos, desceu 4 mil pontos, enfim. Significa que se você quiser investir e replicar o mesmo que o índice, significa que se a bolsa está lá 70 mil pontos, que você precisaria de 70 mil reais distribuídos em cada ação. E aí você iria replicar o índice Bovespa. E para que eu tenho esse índice? Lembra que em vídeos anteriores eu já disse que se você investe num CDB, você investe, sei lá, na poupança, que eu não aconselho, né? Como que você sabe se aquele investimento que você tem está te trazendo bons retornos? Você tem que ter algo para comparar. Então, quando a gente fala em renda fixa, você compara ali com o CDI. Se ele está te pagando no mínimo 100%, se ele está te pagando mais que 100%, menos, para você saber se isso é bom ou ruim. No mercado de ações, a gente tem o índice Ibovespa. Por quê? Se você investe em uma determinada ação, qual que é o intuito ali daquela empresa? Primeiro, que ela dê lucro e que ela supere ali o índice Ibovespa. Porque senão, valeria mais a pena você investir nesse índice do que investir diretamente na empresa. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então essa é a importância, para você saber, para você ter com o que comparar se o seu investimento está bom ou está ruim. Porque senão você não iria saber se aquela empresa é boa ou ruim comparada ao índice. E aí, o Ibovespa ele é o principal indicador das negociações feitas, né, no mercado de ações, que contém lá as principais empresas da nossa economia. E como eu disse, né, o índice Ibovespa, você pode ouvir falar dele também como o Ibov, que é a mesma coisa. Ele é um dos principais indicadores que regulam a nossa economia. Como eu disse, taxa Selic, o CDI, a própria inflação. Então você tem ele como indicador para a gente fazer essas comparações. E Douglas, aonde que eu sei quanto que está o índice Bovespa? Então, como que você vai descobrir como que está o índice Bovespa? Simples assim, ó. Você vai entrar na internet, no site da B3, b3.com.br, você já vai ver ele localizado logo aqui, ó. Então, hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, a bolsa está em 125.422 pontos. Assim como eu falei, então se você tivesse 125.422, você poderia replicar o índice. E aí você está vendo aqui, ó, que logo do lado está menos 1,26, então significa
que a bolsa, o índice, caiu esse percentual. Isso significa que algumas empresas desse índice, né, que é o conjunto de empresas, caiu. Não significa que todas as empresas caíram. Então, agora, como que você sabe quais são as empresas que fazem parte da composição do índice? Aí você pode jogar aí no Google composição da carteira do índice Bovespa, que vai aparecer lá também direto do site da B3. Mas não se preocupa que eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora vamos lá para o computador de novo. Então, você chegando aqui, você vê qual que é a composição da carteira e o que que é legal. De 4 em 4 meses, eles trocam, eles reavaliam, né, faz um rebalanceamento para ver se entram novas empresas ou se saem. Eles seguem alguns critérios, né, que é a quantidade de ações negociadas, qual que é a liquidez, a ação não pode valer menos do que R$1. Então tem alguns parâmetros para fazer parte do índice. Não significa que as empresas que compõem o índice sejam as melhores. Não, se elas cumprirem esses requisitos, elas já fazem parte do índice. Então, por isso que a cada 4 meses tem esse rebalanceamento. Pode ser incluídas novas empresas ou trocadas. Então, quando você entra aqui no site da B3, tá vendo? Aqui vai ter o código de qual empresa. Então, ABEV3, que é a Ambev. Ó, aqui é a quantidade de ações negociadas. E vocês estão vendo que aqui tem participação em porcentagem. Então, a Ambev faz 3,36% de peso no índice Bovespa. Então, significa que se a Ambev cair, por qualquer seja motivo, a ação da Ambev venha a cair, provavelmente o índice vai cair também. Você tem o Bradesco, BBDC4, que é 4,6%. Então, aquele 1,26% que a gente viu que estava caindo, pode ser que às vezes por alguma notícia, alguma coisa, aquelas empresas vieram a cair e puxam o índice para baixo. E para cima também. Se essas empresas sobem, tem valorização, o índice tende a subir. Então, por isso que é muito comum a gente ver no jornal. O índice Bovespa subiu tantos pontos, subiu tantos por cento, o índice caiu tantos por cento. E por que é tão difícil você replicar? Tá vendo que aqui nós temos que olhar? Então você teria que ter a bolsa lá 125 mil pontos, então dos 125 mil reais, 3% você ia ter que comprar de Ambev. 0,33 você ia ter que comprar de Açaí, Azul, e aí você ia ter que replicar todas essas porcentagens. Então, é basicamente quase que inviável você fazer isso de forma manual. Então, o que hoje é possível você fazer? Como eu falei, o Ibovespa, ele é um índice, né? Ele é uma referência. Assim como no CDI ele é uma referência para renda fixa, você não investe no CDI. Você coloca o seu dinheiro em investimentos que buscam alcançar ou ultrapassar o CDI. Aqui no índice Bovespa é a mesma coisa. Você não investe diretamente no índice Bovespa. Você investe em investimentos que buscam ultrapassar esse índice. Então você pode encontrar fundos de investimentos que têm como objetivo manter ou ultrapassar o índice Bovespa. Então você tem o BOVA11. O que é o BOVA11? Ele é uma ETF, que significa Exchange Trade Funds. Exchange. ETF, que significa Exchange Trade Funds. Então, ele vai copiar o índice Bovespa. Então, você investe, por exemplo, nesse BOVA11, que ele vai tentar... a ideia desse investimento é copiar o índice Bovespa. Para quem está começando, às vezes é muito interessante, porque você compra as maiores empresas da Bolsa de Valores, você diversifica o seu capital, porque se você toma a decisão sozinho e fala assim, eu vou investir só, por exemplo, na Ambev, que a gente viu que tem um peso grande, e de repente a Ambev vai mal, todo o seu dinheiro pode cair bastante. Já se você distribui por várias empresas, se a Ambev vai mal, você tem outras empresas que podem compensar. Então você já ganha aí na diversificação. Então por isso que se você quer começar na renda variável, às vezes não sabe por onde, isso pode ser muito interessante para você. Porque você está exposto ao mercado como um todo e não corre esse risco
né, de uma empresa só apenas, de ter tanta oscilação. Então isso que é muito legal. E aí você acompanha o índice. E aí conforme você vai aprendendo, você vai investindo, você consegue ir tomando novas decisões e comprar outras empresas que às vezes fazem ou não parte ali do índice Bovespa. Entendeu agora o que é o índice Bovespa ou IBOV? Então, ele é um índice para você ficar de olho. É inevitável que você tenha que ir para o mercado de renda variável, porque a renda fixa com a taxa um pouco mais baixa que a gente vê hoje na Selic não são tão atrativas. Às vezes a gente perde poder para a inflação e aí a solução é a gente ir para a renda variável. Mas você tem que pensar nisso depois que você já criou a sua reserva de emergência, você já deu o seu primeiro passo, tirou o seu dinheiro da poupança, investiu em renda fixa, agora você vai dar esse segundo passo, que é ir para a renda variável. As pessoas acreditam que você precisa de muito dinheiro para entrar na renda variável, que isso é só para quem é rico, e não. Você consegue começar com um pouco. Você tem ações aí a partir de R$10, R$20. Então, basta você querer começar, querer ser diferente, agir diferente. E aí existe até a frase, né, que você não precisa ser rico para começar a investir, mas caso você queira ficar rico, você deve começar a investir. Então, perca o medo, comece devagar e coloque o dinheiro para trabalhar ao seu favor. E de novo, mande as suas dúvidas, o que você tem de dificuldade, quais são os seus medos, anseios, quando ouve falar de renda variável, que eu vou te responder e te ajudar a dar esse próximo passo de colocar o seu dinheiro para trabalhar ao seu favor e migrar aos poucos da renda fixa para a renda variável. Você não precisa ter tudo em renda fixa e nem tudo em renda variável. É o equilíbrio. Só que para isso a gente tem que buscar conhecimento e o primeiro passo mais importante é você querer mudar, você querer ser diferente, criar um futuro financeiro para você diferente. Então, se esse é seu objetivo, você está no lugar certo. Deixa o seu like, compartilha e deixa aí suas dúvidas, que a gente se vê no próximo vídeo, porque aqui é preto no branco. Até mais, tchau, tchau! Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som, o meu lugar é aqui.